Sejam muito bem-vindos, empresárias e empresários do segmento de controle de pragas. É com imenso prazer que eu apresento para vocês o curso de processo seletivo e contratação, aqui com o apoio dos nossos parceiros da Loop Sistema e da Inset Max, onde eu venho trazer de forma prática o que eu utilizo na minha empresa, o que eu utilizo no dia a dia e vem dando certo, que é um processo seletivo. A contratação, ela tem um método certo para ser realizado, né? Muitas empresas sofrem não somente por contratar errado, mas também por deixar de contratar. Esse não contratar, ele gera custos imensos, principalmente custos emocionais, muita sobrecarga física, psicológica. São custos que muitas vezes a gente não vê financeiramente, mas vai sentindo essa sobrecarga. E cada dia que a gente passa sem a pessoa certa no lugar certo, isso vai representando tarefas se acumulando, demandas que vão travando, atendimento demorado, e aí já vai gerando uma insatisfação do cliente, vendas perdidas. E a empresa, ela não vai perder apenas tempo, ela vai perder dinheiro, vai perder reputação, que é uma coisa que a gente demora para conquistar, e ritmo de crescimento. Então, quando a gente faz uma má contratação, provavelmente vai gerar perda de clientes. Quando um vendedor ruim atende no lugar de um vendedor bom, a gente perde clientes. Quando um técnico despreparado executa um serviço de baixa qualidade no lugar de um técnico que poderia ser mais qualificado, tanto da parte de contratação quanto parte de treinamento, a gente perde clientes. Quando um atendente vai fazer uma cobrança, cobra o cliente de forma indevida, ofende o cliente, a gente perde o cliente. Então, no final do dia, são tudo pessoas, são pessoas lidando com pessoas. E a gente precisa desenvolver uma equipe de pessoas boas para a empresa não perder clientes, porque clientes que a gente perde, eles nunca mais voltam. E a não contratar a pessoa ideal, o empresário se sobrecarrega, faz funções que não deveria estar fazendo. A gente deixa de vender mais, deixa de se planejar, deixa de se organizar e de se desenvolver. Esse é o custo mais caro de todos, porque deixa a gente estagnado. Então, quando falta gente na empresa, vai aumentando o peso, tanto para o dono, para os outros colaboradores. Isso gera desgaste físico, principalmente desgaste mental, tensão, uma sensação de estar sozinho fazendo um monte de coisas e não ter o apoio de ninguém, porque muitas vezes a caminhada do empresário ela é solitária. Então, a gente tem esse sentimento, esse clima de sempre estar apagando incêndio. E o incêndio é você estar resolvendo o quê? Todas as buchas que vão aparecendo no decorrer do dia, no decorrer do caminho, sem ter uma organização, sem planejamento. Aí você vai só resolvendo. O problema vem, mata no peito, deixa que eu resolvo. Quando eu tenho pessoas que sabem o que é preciso ser feito para resolver aquelas demandas, conforme essas demandas vão aparecendo, os problemas vão sendo resolvidos, porque desafio a gente sempre vai ter. Agora, se você pegar todos os desafios para si, com certeza o nível de estresse vai se concentrar em você e você vai estar apagando incêndio o tempo todo. Então, para reduzir esse custo invisível, é preciso contratar certo. E isso começa
desde um anúncio da vaga por um processo seletivo, né? Então eu faço o anúncio da vaga, eu faço a entrevista, eu faço a avaliação, aí eu escolho o candidato que eu acredito que é a pessoa mais certa, que se encaixa naquela vaga. Aí a gente faz a contratação, faz uma integração com essa pessoa, toda uma parte de treinamento, onde eu preciso entrar com uma análise técnica para saber se ela está desenvolvendo bem as atividades e principalmente análise comportamental desse novo colaborador, né? Existe um processo, existe uma sequência de atividades, existem ferramentas práticas que vão te ajudar a avaliar, a treinar, a reavaliar. Isso demonstra profissionalismo e gera interesse que a pessoa se desenvolva, né? Você vai identificar o interesse nas pessoas certas, que estiverem interessadas. As pessoas erradas, você vai conseguir identificar e ter mais clareza daquele perfil que não é exatamente o que você está procurando. A diferença entre saber que eu preciso realizar todo esse processo é realmente fazer. É o que vai gerar uma contratação mais assertiva, né? Seguindo a linha de pensamento, contrata devagar, porque eu preciso encontrar as pessoas que se encaixam no perfil que eu desejo. Muitas vezes não é tão simples assim, não é tão fácil. Não é pegar a primeira pessoa e aí aquele outro, né? A continuação, contrata devagar e demite rápido. Então, quanto mais cedo eu identificar que aquela não é a pessoa certa, menos tempo você vai perder com um candidato que pode ser que ele demore para se desenvolver, que ele não veio com as competências que você precisa, ou então ele vai demonstrar desvios comportamentais. E se mesmo após algumas conversas essa pessoa não evoluir, você precisa substituir, você precisa encontrar a pessoa certa. Porque a maioria dos candidatos, para passar na entrevista, fala que sabe, fala que faz, responde bem, né, as perguntas que você está fazendo. Às vezes ele pensa, se coloca no lugar de outra pessoa e responde como se fosse aquela pessoa. Muitas vezes está precisando tanto de contratar que acaba induzindo a pessoa a falar o que você quer ouvir. Mas existe uma diferença na prática entre saber como faz, a pessoa que já viu alguém resolvendo, alguém fazendo, alguém implantando, e realmente fazer, porque a prática ela é muito diferente de simplesmente achar que sabe, né? O candidato, ele pode até dizer, eu fazia bem os serviços, eu atendia muito bem, eu batia as minhas metas, mas isso não diz nada. O que importa é o nível de profundidade das respostas que você precisa buscar com essa pessoa durante a entrevista. Então, através de perguntas, eu falo, olha, me explica mais detalhadamente como que você realizava essas atividades. Me conta uma situação de estresse que aconteceu na sua antiga empresa. E aí, como que você resolveu? E aí eu vou entrando mais a fundo nas perguntas. Quantos contatos você fazia por dia, no caso de uma vaga comercial? Por quais canais você realizava a busca dos clientes? Era uma busca ativa? Era receptiva? Por onde esses leads chegavam? Como você era cobrado pela sua liderança, né? Pelos resultados? Se eu ligar agora para o seu chefe, o que ele vai dizer de você? E aí essas perguntas, elas vão revelando se a pessoa tem uma experiência real, se ele tem um conhecimento técnico aplicado, e aí você identifica se a pessoa tá segura do que ela tá falando ou se de repente ela dá uma escorregada ali, não sabe responder direito. Porque quem realmente fez, lembra das etapas. Quem nunca fez vai se perdendo nos detalhes. Você vai aprofundando as perguntas ali, a pessoa
ela cai, né, ela vai se enrolando, né? As pessoas muitas vezes não enxergam uma empresa de controle de pragas como uma oportunidade. Tem profissionais bons que visam grandes empresas e aí você oferece uma vaga e cabe a você mostrar as oportunidades de desenvolvimento desse candidato, né, dessa pessoa, o que eles vão aprender dentro da empresa, qual é o resultado esperado. Você precisa vender a empresa, precisa vender o crescimento, precisa vender um propósito, precisa vender uma visão, uma estabilidade, um crescimento, porque profissionais bons escolhem empresas boas para trabalhar e as empresas boas sabem se apresentar. Então, a partir daqui a gente vai entrar no nosso curso de processo seletivo e contratação, onde a gente vai falar toda essa parte de entrevista, de descrição de cargo, vamos falar de cronograma de integração, vou apresentar também código de conduta, tudo isso com material de apoio, como eu sempre apresento nos meus cursos, sempre tem um material para você baixar, totalmente editável, onde você vai adequar a sua empresa. Ou não, maravilha, tá bom, do jeito que veio, eu vou implantar tudo isso na minha empresa, mas esses documentos são documentos vivos que você sempre vai melhorando. Então eu entrego também formulários de entrega de EPIs, porque eu entendo que isso faz parte de uma contratação, entrega de vestuário, responsabilidade do veículo, do telefone. Então são termos de responsabilidades que esse colaborador ele vai assinar na empresa. Tem todo um cronograma da integração, testes de avaliações técnicas, testes de matemática, de português, testes comportamentais também, para ver se essa é a pessoa ali que está entendendo do processo, tanto na área comercial quanto na técnica. A gente tem que ter minimamente alguém que saiba ali trabalhar com números. O técnico ele dilui, um vendedor ele faz contas, e eu vou entregar materiais tanto da parte técnica quanto da parte comercial. Vamos falar também de reuniões 1 a 1 e também sobre desligamento. Por que não? A hora de demitir não é um momento de a gente apontar os erros para a pessoa, de falar coisas desagradáveis. Tudo aquilo que a gente não falou quando a pessoa estava trabalhando, muitas vezes quer soltar ali na hora de a pessoa ir embora, rebaixar o colaborador. Se você fizer um acompanhamento correto, fizer as avaliações, que também vão estar todos esses materiais aqui nesse curso, quando chegar o momento de desligamento, você não precisa nem falar, a pessoa ela vai sentir, ela vai saber, inclusive que ela vai estar sendo desligada. E aí esse é o momento que você vai fazer um desligamento numa boa, sem estresse. Você protege quem você está desligando e você protege a empresa também. Inclusive vai ser apresentado, eu vou ter uma aula sobre a entrevista de desligamento, onde você abre espaço para aquela pessoa desabafar, para ela apontar algumas melhorias, né? A gente separa 2 sacos, um saco com fundo, que a gente absorve e coloca em melhoria alguns pontos ali que a pessoa tiver indicado, e o saco sem fundo, que é aquele que a gente abstrai. Às vezes a pessoa tá nervosa ali de estar sendo mandada embora e quer falar mal de alguma coisa, você vê que não faz sentido, né? E aí simplesmente abstrai isso aí. Se você acha que todo esse processo seletivo ele dá muito trabalho, realmente, mas saiba que esse é o verdadeiro trabalho de um gestor, de um dono de uma empresa. Se você quer a empresa que ela cresça, ter bons colaboradores, é esse tipo de trabalho que você tem que desenvolver, beleza? Então, bora para a prática e até a próxima aula. Valeu!